Bem-vindo ao canal Libertário Cristão. No vídeo de hoje vamos entender um pouco mais sobre a crucificação de Cristo. Ela está relatada no capítulo 19 do Evangelho do Senhor, da Bíblia da Marcionite Christian Church, que corresponde ao capítulo 23 do Evangelho de Lucas. Os marcionitas a interpretam de maneira docética, isto é, eles acreditam que a crucificação ocorreu apenas na aparência e que Cristo não morreu de fato. O que morreu foi a aparência corpórea de Cristo, mas seria impossível matá-lo, pois ele é o Espírito vivificante, como descrito pelo apóstolo em 1 Coríntios capítulo 15. Para os docéticos, tanto o corpo quanto a crucificação de Cristo foram aparentes e não reais. Porém, a crucificação contém um significado valioso ao cristianismo, e é sobre isto que iremos tratar aqui. Cristo já havia profetizado a sua morte na cruz enquanto ainda pregava o Evangelho na Galileia, porque sabia que os sacerdotes judeus planejavam matá-lo. Ele profetizou a sua crucificação como parte de sua missão na terra, porque foi na cruz que a lei dos judeus se provou ineficiente, nefasta e injusta. Afinal, foi a mesma lei que condenou o Filho de Deus à morte na cruz. O apóstolo escreve, abre aspas, Cristo nos resgatou da maldição da lei, sendo feito uma maldição por nós, como está escrito, maldito todo aquele que for pendurado num madeiro. Gálatas, capítulo 3, versículo 10. O apóstolo provavelmente estava se referindo à passagem de Deuteronômio, capítulo 21, versículo 23, na qual está escrito, abre aspas, o seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente o enterrarás no mesmo dia. Porquanto o pendurado é maldito de Deus, assim não contaminarás a tua terra, que o Senhor teu Deus te dá em herança. Fecha aspas. Ora, em quem devemos crer? No Pai de Jesus ou no Deus da antiga aliança? Como que Jesus pode ser o Filho de Deus e maldito ao mesmo tempo? Na verdade, a lei mosaica considera Jesus maldito, porque ele foi pendurado no madeiro. E ainda diz que aqueles que são pendurados no madeiro contaminam a terra dada em herança por Jeová. Mas qual foi o pecado encontrado em Jesus? Absolutamente nenhum. Então, com qual autoridade os judeus mandaram crucificá-lo? Justamente com a autoridade da lei que foi dada a Moisés no Monte Sinai. O apóstolo escreve, abre aspas, porque a pregação da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. 1 Coríntios capítulo 1 versículo 17. Ora, os que desejaram ver Cristo crucificado consideravam a pregação da cruz uma loucura e uma maldição. Os cristãos, por sua vez, consideram-na o poder de Deus. Como dizer, então, que se trata do mesmo Deus no Antigo e no Novo Testamento? Não é o mesmo Deus. Voltando ao significado da crucificação, Jesus sabia que os fariseus não aceitariam o Evangelho e que tentariam matá-lo. Ele disse, abre aspas, o Filho do Homem deve sofrer muitas coisas e ser rejeitado pelos anciãos, principais sacerdotes e escribas, e ser morto e ressuscite ao terceiro dia. Evangelho do Senhor, capítulo 6, versículo 3. Esta passagem revela que as autoridades religiosas deste mundo não aceitariam o Filho do Homem, e que mesmo matando-o, ele ressuscitaria ao terceiro dia, assim vencendo a morte. Outra passagem que pode nos ajudar a compreender a crucificação de Cristo
é na qual Jesus disse, abre aspas, não temais os que matam o corpo e depois disto não têm poder para fazer mais nada. Mas vos mostrarei a quem tendes de temer. Temais aquele que, depois de matar, tem autoridade para lançar na guiena, inferno. Sim, eu vos digo, o temais. Evangelho do Senhor, capítulo 9, versículo 1. Os fariseus puderam matar o corpo de Cristo, que segundo os docéticos era aparente e não real, mas não puderam fazer nada além disto. Não puderam matar o Espírito de Cristo. Caso contrário, ele não haveria ressuscitado dos mortos. Os fariseus não puderam lançá-lo no inferno, porque o único que tem autoridade para isto é o Pai Celestial. Os fariseus, que são filhos de Jeová, possuem autoridade sobre o mundo material, mas a sua autoridade é nula no plano espiritual. Cristo novamente reforça a profecia de que ele haveria de ser rejeitado por esta geração, que é a geração de Jeová. Ele disse, abre aspas, porque como o relâmpago que sai de uma parte sob o céu e chega a outra parte sob o céu, assim será o Filho do Homem em seu dia. Mas primeiro ele deve sofrer muitas coisas e ser rejeitado por esta geração. Evangelho do Senhor, capítulo 13 e versículo 1. A geração da carne não aceita o Espírito. A geração das trevas não aceita a luz. A geração da lei não aceita a fé. No capítulo 18 do Evangelho do Senhor, encontramos a passagem na qual Judas Iscariotes, o traidor, entrega Jesus aos seus inimigos. Está escrito, abre aspas, e enquanto ele, Jesus, ainda falava, surgiu uma multidão, e aquele que foi chamado Judas, um dos 12, foi adiante deles e chegou perto de Jesus para beijá-lo. Mas Jesus disse-lhe, Judas, com um beijo você trai o Filho do Homem? E Jesus disse aos principais sacerdotes, aos capitães do templo e aos anciãos que vieram contra ele, saístes como um ladrão com espadas e bastões? Quando estava diariamente convosco no templo, vós não estendestes vossas mãos contra mim, mas esta é a vossa hora e o poder das trevas. Fecha aspas. A primeira coisa que notamos é que Judas, um dos 12 apóstolos e que presenciou todos os milagres do Filho de Deus, mesmo assim resolveu traí-lo e entregá-lo aos seus inimigos. A segunda coisa que notamos é que Jesus compara os seus inimigos a um ladrão. A terceira coisa que notamos é que o momento no qual Jesus é capturado é considerado por ele como a manifestação do poder das trevas. Os que capturaram-no estavam, portanto, possuídos pelas trevas. Vejamos agora quem desejou e ordenou a crucificação do Senhor Jesus Cristo. No capítulo 19 do Evangelho do Senhor, encontramos escrito, abre aspas, Pilatos, portanto, falou novamente com eles, desejando soltar Jesus. Mas eles clamavam, dizendo, crucifica-o, crucifica-o. E disse-lhes pela terceira vez, ora, que mal fez este homem? Não encontrei nele causa de morte. Portanto, castigá-lo-ei e deixá-lo-ei ir. Mas eles insistiam em alta voz, pedindo que ele fosse crucificado. E as vozes deles e dos principais sacerdotes prevaleceram. E Pilatos deu sentença para que o pedido deles fosse feito. E ele soltou-lhes aquele, Barrabás, que por insurreição e assassinato havia sido lançado na prisão, a quem eles estavam pedindo. Mas Jesus ele entregou à vontade deles. Fecha aspas. Mesmo Pilatos não intentava crucificar Jesus, mas foram os principais sacerdotes, os governantes e o povo
segundo as Escrituras, que pediram por isto. Eles preferiram soltar Barrabás, o assassino, em vez de Jesus, o justo. Aqui vemos o ódio que a geração de Jeová sente por Jesus e por seu evangelho, e que ela própria optou por matar o Filho de Deus, ainda que simbolicamente, e salvar o pecador Barrabás. Aqui vemos que a contradição entre o mundo e o evangelho é novamente acentuada e consolidada. Aqui vemos que as boas novas do reino de Deus incomodaram muitos daquela época, porque viviam em trevas e eram os filhos da ira. Laodicenses, capítulo 2 e versículo 3. Para encerrar, vejamos a passagem do Evangelho do Senhor, capítulo 19 e versículo 3. Como se segue, abre aspas, Filhas de Jerusalém, não chorem por mim, Jesus, mas chorem por vocês mesmas e por seus filhos, pois eis que vem dias em que dirão, bem-aventuradas as estéreis e os ventres que não deram à luz, e os seios que não amamentaram. Então começarão a dizer aos montes, caí sobre nós, e para as colinas, cobre-nos. Pois se eles fazem essas coisas na árvore verde, o que deve ser feito na seca? Fecha aspas. Aqui, Jesus fala sobre a condenação que virá às filhas de Jerusalém. A árvore verde é o Filho de Deus e nos remete à vida e à abundância. Os que mandaram matar Jesus rejeitaram a árvore verde e foram recompensados com a árvore seca. Esta é a minha interpretação. Concluindo, vimos que a crucificação não foi real, mas apenas aparente. Vimos que a crucificação foi ordenada pela geração corrupta e pecadora que aqui estava, cuja intenção era matar o Filho de Deus para que o seu evangelho não se espalhasse. Vimos também que, segundo a lei mosaica, Jesus é maldito, porque foi pendurado no madeiro. Mas para nós cristãos, ele é o nosso Redentor e Salvador. Fico por aqui. Se gostou do vídeo, deixe o like, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações. Até a próxima!